Agora tem outras técnicas que são bem importantes, que é o modo como eu coloco a cor numa ilustração, principalmente como eu vou colocando camadas de cor nessa ilustração e como que eu vou trabalhando com outras cores próximas. São técnicas bem importantes de preenchimento, então, que a gente vai trabalhar ou a técnica úmido no úmido, na aquarela, ou a gente vai trabalhar úmido no seco e o resultado que a gente vai ter vai ser bem diferente. Então eu vou fazer agora aqui de uma outra, vou usar aqui a pastilha para vocês verem. Tem que colocar água, dissolver ela e aí, claro, posso testar aqui se a cor tá legal ou testar num cantinho de papel se a cor tá legal, colocar mais água se for necessário. Então eu vou fazer para vocês 2 quadrados aqui em que eu vou trabalhar a técnica úmido no úmido e úmido no seco. O que acontece? É onde eu vou ter resultados bem diferentes em relação a como o pigmento se comporta quando eu associo mais de uma cor. Então aqui eu vou trabalhar úmido no seco, então eu vou deixar secar. Úmido no seco quer dizer o quê? Que eu tenho uma base seca, que pode ser o papel ou pode já ser uma pintura anterior. Então eu vou deixar esse quadrado secar aqui para demonstrar para vocês. Esse daqui eu vou fazer úmido no úmido, quer dizer o quê? Que eu vou vir aqui com o pigmento, eu vou vir com uma cor, enquanto ela está úmida eu vou fazer uma pincelada aqui no meio dela. O que acontece? No úmido para úmido, a minha base de baixo, ou seja, esse ocre está molhado ainda. E depois eu vim e fiz uma pincelada com o vermelho úmido. Então, por isso que úmido no úmido. O de baixo está úmido e de cima está úmido. O que vai acontecer? Esse vermelho, ele vai caminhar por esse ocre. Ele vai entrando e eu não tenho muito controle disso. Eu vou ter aqui uma representação bem difusa. Ele vai ficar e ele vai caminhar e vai misturar esse vermelho nesse ocre até essa água secar totalmente. Já aqui no úmido sobre seco, eu preciso esperar essa base secar. Se ela começar a demorar para secar, eu posso fazer uso de um secador de cabelo aqui. Cuidado só para não queimar o papel, tá? Não chegar muito perto assim e torrar ele, só para dar uma boa secadinha. Agora está seco. Então, aqui fizemos então úmido no úmido. E aqui é úmido no seco. Quer dizer o quê? Sequei a base de baixo e agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou dar uma pincelada com aquele vermelho. Fiz a mesma coisa que eu fiz no anterior e olha a diferença que eu tenho no resultado. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho bordas então bem delimitadas, ou seja, bordas duras, e aqui eu tenho uma área mais difusa, bordas bem difusas e a cor se mesclou com a cor de baixo. Então, esse meu vermelho se mesclou um pouco com esse ocre. Aqui, como eu tenho a base seca, eu consigo fazer camadas sobrepostas, em que, claro, que uma vai interferir na cor da outra, mas elas não vão se misturar. Isso é importante que a gente observe quando a gente está fazendo uma ilustração, para que quando eu preciso que as cores, os elementos, tenham esse tipo de configuração, eu espere a cor de base secar. Ou quando eu chego próximo com cores numa ilustração e essa aqui não secou e eu encosto com a outra, ela vai correr lá para dentro da outra. Então, por exemplo, você preencheu a cor de pele e vem fazer um olho castanho e encosta então nessa aquarela úmida, ele vai percorrer, a cor vai percorrer onde tiver ainda água, então onde tiver umidade. Então aí às vezes você perde uma ilustração inteira porque você não esperou secar.
Então, é bom que você espere e tenha essa ciência. Então, fez uma parte, enquanto ela está secando, vai fazer outra, para que você espere que aquela parte seque. O contrário acontece aqui, quando eu preciso mesclar cores, eu preciso do difuso. Aí eu não posso esperar secar. Por exemplo, quando eu tenho áreas de sombra, onde eu quero que fique uma sombra difusa. Então, fiz um preenchimento de uma área e quero colocar áreas mais escuras, eu tenho que vir rápido com a outra cor antes que aquela cor de base seque, senão ele não vai ter essa mistura difusa, ele vai ficar marcado, vai ficar duro. Então, as técnicas têm que ser usadas no momento certo. Eu posso precisar tanto de uma quanto eu posso precisar de outra. Então, é bom que a gente fique atento e planeje antes o que eu preciso fazer na minha ilustração. Nesse momento eu preciso de sombra, nesse momento eu preciso que fique duro. Então, eu preciso planejar antes, senão depois pode ser que dê tudo errado.